Olá, pessoal, compartilhando então novamente aqui essa aula com vocês. Nós quase finalizamos ela em sala, mas é importante a gente dar continuidade, né? Então, a gente sabe que a gente tem alguns desafios, a gente vai fazer as abordagens dessas principais doenças e medicamentos, mas é claro, a gente precisa finalizar a avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa. Como eu disse para vocês, gente, ela é muito parecida com a avaliação global, tá? Mas, o que traz, né, no caderno 19, referente à avaliação global. Então, o que é importante aqui, eu estou cronometrando aqui o tempo, por conta da redução da gravação das aulas, o que é importante a gente observar, né? Quando a gente fala da avaliação multidimensional rápida, já sabemos aí que ela, né, tem um tempo estimado de realizar essa avaliação entre 60 a 70 minutos, é uma síntese da estrutura da avaliação multidimensional, né, da pessoa, então é a síntese. Ela vai poder, sim, pode ser realizada pelas unidades básicas de saúde, mas não fica restrita somente ela, representa uma avaliação rápida, utilizado também para identificar problemas de saúde que são condicionantes desse declínio funcional dessa população idosa, e, claro, indica quando é necessária a utilização de outros instrumentos mais complexos. Sabemos que temos uma gama de instrumentos complexos aí, né, disponíveis, tanto no Ministério da Saúde, quanto outros também, para esse tipo de avaliação. Então, assim, pontos importantes, qualquer instrumento tem por si limitações, sabemos disso, e é claro que não é suficiente, não é suficientemente um instrumento para o diagnóstico, tá? Então, ele é tomado, assim, como complementar, esses instrumentos, então eles se complementam, não deve ser utilizado de forma mecânica, até porque eu preciso ter o atendimento individualizado para esse idoso. Então, principalmente, escuta qualificada, nada substitui, gente, tá? Como eu disse, eu vou reforçar para vocês, precisa ser aplicada, assim, por um profissional de saúde que seja habilitado, e a investigação de todos os aspectos são relevantes, aspectos familiares, sociais, culturais, econômicos, né, afetivos, biológicos, que envolvam a vida dessa pessoa idosa. E aí, o que é necessário eu estar atento, né? Primeiramente, problemas identificados, caso não sejam adequadamente tratados, eu identifico o problema, mas eu não consigo tratá-lo, então, o que ele pode conduzir a situações, né? Promover a imobilidade, a instabilidade, incontinência, um declínio cognitivo, que a gente já sabe, né, que esses aspectos estão presentes no idoso, tá? Com mais prevalência no idoso, né? E principalmente o risco de atrogenia e a incapacidade severa, né? Eu fiz aqui, eu aumentei isso daqui para vocês, gente, e aí aqui a gente tem um quadro, né, da avaliação multidimensional da pessoa idosa, então isso daqui, gostaria que vocês lessem, vissem ele, no material que eu já enviei já para vocês, já há algum tempo, acho que no mês passado. Então, tem esses critérios no caderno, né, que eles são avaliados na nutrição, visão, audição, incontinência, aí tem atividade sexual, humor e depressão, cognição e memória, função de membros inferiores, membros superiores, atividades diárias, né, domicílio, queda, suporte social. E aí, falando nisso, a gente, né, agora parte aí para uma continuidade desse assunto, que é a fragilidade dos idosos, gente. Então, vocês sabem, a fragilidade do idoso, ela pode ser definida como uma síndrome. É síndrome, percebam, falou em fragilidade, síndrome, né? Fortemente biológica, cujos sinais e sintomas, eles poderiam ser precocemente identificados, porque daí o que eu vou evitar? Desfechos, né, prejudiciais para a saúde desse idoso. Então, os indicadores de fragilização na velhice para estabelecimento de algumas medidas preventivas trazem o quê? Fragilidade não possui uma definição consensual, né? É uma síndrome multidimensional envolvendo uma interação complexa. Então, a fragilidade ele vai trazer para mim vários sistemas ali do meu organismo. Ele vai estar envolvendo a minha mobilidade, né? Alimentação, a minha dieta, a nutrição. Então, vários aspectos, vocês vão perceber. Mas a gente pode resumir aqui em fatores biológicos, psicológicos e sociais, tá? Então, assim, o que a gente tem aí, um equívoco muito grande, é que alguns profissionais, eles vão considerar, né,
que a fragilidade é como uma condição intrínseca do envelhecimento. Já falei para vocês em sala, eu vou repetir. Coloquem, façam essa diferenciação aí da intrínseca, né? O conceito que eu tenho de intrínseco, que eu tenho com extrínseco, que eu tenho intrínseco é algo que já está pré-determinado ali no meu organismo, que poderia ser a genética, e a fragilidade não está relacionada com isso. Essa é uma reflexão errônea, infelizmente, né? Então, a fragilidade, ela está relacionada principalmente com os fatores extrínsecos, né? Que é o ambiente, qualidade de vida, tipo de alimentação, então, principalmente, né, qual a atividade física, então está relacionado com isso, está relacionado com fatores extrínsecos, tá? Então, essa reflexão errônea aí, que a fragilidade ela é uma condição intrínseca, ela pode rotular aquele idoso como, por ser idoso, ele vai ser frágil. Não. A gente tem aí idosos aí com 80 anos, que não, apesar da idade, né, acima de 75, não é considerado frágil, não tem patologia, é um idoso robusto, e outros que nem sequer atingiram 60 anos, que é o que a gente tem como parâmetro aqui no Brasil, para classificação aí de idoso, e já com várias fragilidades aí, né, estabelecidas, tá? Então, essa reflexão, ela pode trazer, sim, infelizmente, algumas intervenções que vão ser tardias, e, infelizmente, eu, tendo essa intervenção tardia, o potencial mínimo de reversão dessas consequências, tá? Trazidas aí por essa síndrome. Então, o que inclui o que? A redução da expectativa de vida saudável ou livre dessas incapacidades. Então, quando a gente fala de fragilidades e intervenções, nós temos estabelecimentos de alguns critérios, eles são necessários que sejam estabelecidos critérios, tá? Identificação de pessoas idosas que se encontram em uma condição subclínica à síndrome, não tem ainda a síndrome, não tem a fragilidade estabelecida, mas está ali no risco, né, de ser estabelecida. Então, eu preciso ter intervenções que sejam preventivas. E qual que é o objetivo? O objetivo principal é evitar, né, ou postergar esse aumento da ocorrência das respostas adversas. Necessário, então, quando eu falo da fragilidade e síndromes instaladas já, a adoção de critérios de avaliação precoce, né, de avaliação específicas. Eu já tenho a síndrome, ela está instalada, adoção de critérios de avaliação mais específicos, né, considerando que eu já tenho essa síndrome instalada, adiamento ou amenização, né, das respostas dessa síndrome, é importante eu trabalhar em torno disso, e preservar, é claro, por mais tempo, a autonomia desse idoso e independência funcional dos idosos, né? Então, é para isso que ela contribui, é essa que é a importância da gente estar conseguindo avaliar precocemente. Então, gente, o que ocorre? O conhecimento desses parâmetros relacionados à fragilidade, ele vai permitir que o profissional da saúde, ele consiga atuar na prevenção, porque daí eu vou evitar, sim, as consequências adversas, né? Preservo, então, principalmente a capacidade funcional dos idosos, a independência desse idoso, né? Que ele continue, né, sendo independente. Benefícios que eu tenho quando eu estabeleço alguns critérios, né, da avaliação aí da fragilidade. Idosos em condição subclínica, eu consigo identificar, aí logo, consequentemente, a implementação de medidas preventivas. Idosos em estágios avançados de fragilidade, eu consigo, através desses critérios, identificar e já entrar com tratamento adequado. E, é claro, critérios específicos de avaliação, né, que influenciarão principalmente qual vai ser a conduta terapêutica a ser adotada. Que a minha conduta, ela tem que se basear em postergar a fragilização, ou pelo menos amenizar as consequências que ela traz para mim. Consequentemente, eu tenho melhores prognósticos estabelecidos. Como eu disse para vocês, essa detecção precoce, né, de 1 ou 2 sintomas, que é a condição pré-frágil, tem 1 ou 2 sintomas já? Consigo detectar? É uma condição pré-frágil, né, de pré-fragilidade. Vai auxiliar principalmente a evitar, né, essa instalação da síndrome, a partir de algumas adoções de intervenções específicas. Então, não posso considerar que todo idoso ele não vai conseguir deambular, que ele não vai conseguir ter uma visão, né, mais nítida. Não posso considerar isso, eu preciso trabalhar individualmente.
Então, gente, fragilidade, ela é compreendida como uma síndrome clínica, tá? Que é caracterizada pela diminuição da reserva energética e pela resistência reduzida aos estressores. Então, vamos ver aqui para a parte 2 desse vídeo. Aí ele já me deu um sinal aqui, eu volto agora na parte 2 desse vídeo, que vai ser bem breve também.